Olá pessoal, tudo bem? Então hoje nós vamos de uma massa de coxinha artesanal com batatinha. A minha massa aqui tá levando 500 ml de leite e água misturados, meio a meio, tá? 250 a 250. Mais um cubo de caldo quinó, um pouquinho de creme de cebola, uma colher de sopa de margarina de boa qualidade e meia xícara de purê de batata com um pouquinho de tempero baiano. Vamos deixar ferver aqui, levantar a fervura. Depois que levanta a fervura, nós vamos adicionar a farinha de trigo de uma só vez e continuar mexendo até desprender do fundo da panela e que a farinha de trigo esteja totalmente cozida. Não tem dificuldade nenhuma. A massa é maravilhosa, gente. Muito boa de se trabalhar. E com essa massa você pode fazer o risoles, você pode fazer bolinha de queijo, você pode fazer sua coxinha, você pode fazer diversos salgados com recheios diferentes. Ela é muito boa. Não percam. Daqui a pouquinho eu mostro para vocês como ficou a nossa massa. Depois de pronta, nós vamos botar em uma bancada e vamos dar uma sovada nela. Tem que ser sovada para que fique bem macia, crocante por fora e macia por dentro, ok? Fica a dica. Então, pessoal, aqui nesse momento, eu vou jogar minha farinha de trigo de uma só vez. E agora nós vamos mexer. Agora é braço. Nós vamos mexer bastante até desgrudar do fundo da panela. E a massa fica feinha assim, viu, gente? É assim mesmo. Até desgrudar do fundinho da panela. Vou baixar bem o fogo, que é para cozinhar a nossa massa. Viu só? Olha. Aqui é braço agora, viu? Até cozinhar toda a farinha de trigo. Tá vendo que a massa fica um aspecto feio? Mas não, gente. Aqui ela vai ser sovada depois de cozinhada. Mas deixa ela cozinhar bastante. Soltar do fundinho da sua panela, que eu vou te mostrar. Braço pra dentro, hein? É assim mesmo. Mas ela fica maravilhosa. Olha só. Ela já está soltando do fundo da panela. Tá dando pra ver? Olha. E aqui só mais um pouquinho, uns 2 a 3 minutos, para a farinha de trigo cozinhar bastante. Depois nós vamos sovar essa massa, beleza? Então, pessoal, aqui é a nossa massa. Olha só, já soltando da panela. Agora nós vamos sovar essa massa. Gente, vocês me desculpem, mas no início do vídeo não estava gravando. Eu pensei que estivesse gravando, mas não estava, tá bom? Mas de qualquer forma, eu me chamo Rosângela Improta, sou da confeitaria Rose Blue e vim trazer uma massa deliciosa para vocês. Mas eu deixei aí, eu fui dizendo, né? Qual é a quantidade que eu utilizei nessa massa. E agora
é só sovar. Ela está muito quente, gente, mas se vocês não tiverem ainda o costume de fazer isso com a massa, vocês podem ir amassando primeiro com a colher de pau, abrindo, e depois é só ir dando uma sovada. Precisa ser sovada essa massa, tá bem? Até ela ficar bem lisinha, bem macia, para depois fazer os salgadinhos. Bom, enrolar da forma que vocês aprenderam, do jeito que vocês gostam. E aqui essa massa é uma massa muito versátil, tá? Vocês podem rechear com o que quiser, com frango, com calabresa, com queijo e presunto, com carne moída. Aqui dá para você fazer até o boliviano. Ela ficou amarelinha porque eu usei um temperinho baiano e usei um pouco de coloral. Mas se vocês quiserem, não coloca o coloral, tá bom? Mas eu acho que dá uma cor muito bonita nos salgados depois de frito. Tá bem, gente? Pronto, aqui eu tô sovando, ela já está... Olha para essa massa como está. Que massa maravilhosa. Estão vendo? Pronto, e aqui agora é só a gente bolear os salgados, tá? Para quem não for inscrito, eu peço a vocês humildemente, se inscreve aqui no nosso canal, tá bom? Dá o seu joinha, faz o seu comentário, eu não canso de dizer, até os comentários de críticas pra gente é bom, para nosso crescimento, porque aí nós vamos saber onde estamos errando, estamos aprendendo um com os outros, tá bom? Agradeço a todos e assim que eu fizer aqui os meus salgadinhos, eu vou mostrar para vocês. Porque cada um boleia os seus salgados da forma que gosta, contanto que não deixe ar na massa, para quando você for fritar não estourar. Não coloca o queijo nem presunto gelado, porque se você colocar o queijo, olha só, você vai fazer uma bolinha de queijo, de presunto. Aí você vai fazer uma panelinha assim e vai colocar o queijo e o presunto aqui dentro. Mas se ele estiver gelado, a umidade dele não vai grudar o seu salgado e ele vai estourar quando você tiver que fritar, tá bom? Essa é uma dica. Recheio sempre em temperatura ambiente, que é para poder ele se juntar às paredes da sua massa. Nossa massa já está bem maleável, bem gostosa, olha só, macia e muito saborosa. Tá aí nossa massa. Beijos. Então, pessoal, aqui eu já estou com minha mão bem higienizada, assim como a minha bancada, e vou mostrar para vocês. Vamos fazer uma coxinha para festa, que é equivalente, se você não tiver uma balança, você vê mais ou menos o tamanho que você quer fazer, mas geralmente é de 20 a 25 gramas a massa, tá? Eu tenho aqui uma opção de recheio, aí eu faço assim. Aqui a massa tá cobertinha, que é para não criar película, tá? Sempre deixa assim, quando você estiver trabalhando com ela. Aí faz bolinha, 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 e vamos fazer uma cumbuquinha. Olha só, não faz muito aberta. Aqui a nossa cumbuquinha. Eu costumo colocar um pouquinho de requeijão aqui. Só um pouquinho. Dá pra ver direitinho, gente?
E agora eu vou botar esse recheio, frango, muito bem temperado, bem gostoso, porque o nosso cliente merece. Olha só, dá uma empurradinha e vamos dar uma beliscadinha aqui, que é para essa coxinha não se abrir. Aí nós vamos dar outra emboladinha e já está formada a nossa coxinha. Olha só, gente, que facilidade. Olha que coxinha, tá vendo? Perfeita. Então, é só isso, gente. É só isso aqui. Com o boliviano, nós faremos a mesma coisa. Eu vou pegar aqui um recheio que eu já tenho pronto de boliviano. Vou deixar esse aqui. Eu já tenho um recheio prontinho aqui de boliviano. Então, nós vamos pegar uma quantidade de massa. Olha só que massa maravilhosa, pessoal. Veja que tá quase o mesmo tamanho. Tudo aqui. Aí, nós vamos fazer a bolinha, bolinha, bolinha. Sempre começa com uma bolinha e a cumbuquinha. A cumbuquinha, aqui eu tenho a carne moída bem temperada, com passas, azeitona. Aqui eu não vou colocar ovos, porque o cliente não quer, tá bom? Mas o boliviano coloca ovos. Aqui tem uma pimenta calabresa nesse recheio. Olha só, agora nós vamos dar aquela beliscadinha e retornamos a bolinha, 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 bolinha. Tiramos o ar. Olha só. Vira para um lado, vira para o outro. E está pronto o nosso boliviano. Se for fazer um croquete, aqui nós vamos misturar na massa o nosso recheio. Como não é o caso, vai ser sempre o recheio separado, nós seguimos embolando nossos salgados. Tá bem? Quem gostou, dá o seu joinha. Eu vou agradecer bastante. Sou imensamente grata a vocês pela oportunidade de apresentar um pouco do que eu já aprendi, tá bem? E eu venho aqui também para aprender com outras pessoas, aprender mais técnicas. Isso aí ajuda para o nosso crescimento. Muito obrigada a todos. Beijos. Tchau. Então, gente, eu tenho alguns salgadinhos já aqui boleados e vou mostrar para vocês como é que eu empano o meu salgado. Bem econômico. Só peço a vocês que usem uma farinha de rosca de boa qualidade. Ou seja, use a farinha de trigo ou a farinha de rosca comprada na padaria. A industrializada não é tão boa, o resultado não é tão bom quanto a da padaria. Beleza? Agora aqui, eu vou pegar, vou molhar o meu salgado. Não precisa ser com leite, não precisa ser com clara. É só você passar na água, tirar o excesso e jogar na sua farinha de rosca. Então, tá aqui. Olha só, venho aqui, molho, tiro o excesso e farinha de rosca. Pronto. Tiro o excesso da farinha e olha aqui a nossa coxinha. Que belezura, gente. Acabou o processo. Rápido, fácil e deliciosa. Mais uma vez, obrigada. Se tiver alguma dúvida, me pergunta lá nos comentários, tá bom? Beijos a todos, fica com Deus.